Paz do Senhor a todos, né? Fico feliz, na verdade, né, me sinto honrado, né, de estar podendo passar esse tema, né, tão importante, né, a mordomia cristã. E antes da gente estar começando, né, vamos estar fazendo uma oração. Alguém poderia fazer essa oração de início? Vamos colocar de pé, né? Senhor, muito obrigada, Deus amado, pela tua presença, Senhor. Sim, muito Deus, obrigada por este dia, Senhor. Pela oportunidade que temos, Senhor, de aprender mais de ti, Senhor. A de aprender, Senhor, a ser, Senhor, discípulos teus, Senhor. Pai, direciona, Senhor Deus, essa aula, Pai. Direciona o Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Senhor. E que tudo que aprendemos aqui, Senhor, possa nos guardar, Senhor Deus amado, e colocar em prática, Senhor, em nossas vidas, Pai. Para honrar e glorificar o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Usa também, Senhor, a vida, Senhor, do teu filho, Pai, que está aqui para nos ensinar, Pai. Tudo aquilo, Senhor Deus amado, que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, na vida dele, Pai. Que ele venha passar, Senhor, para nós, Pai. Que possamos, Senhor, sim, como uma igreja, Senhor, fazer tudo aquilo que é a tua vontade, Pai. Nos conduza, Senhor. Nos conduza, Espírito Santo de Deus, todo tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Depois de um retiro... Mais um? Depois de um final de semana, né, abençoado, né, a gente teve ali no retiro de líderes, foi tremendo, né, o que Deus tem nos ensinado, e hoje também com essa palavra, né, ensinando sobre a volta de Cristo, que é iminente, né, é bem claro, né, todos na verdade já tem, a gente vê os sinais, porém às vezes nós como igreja, né, às vezes a gente está meio distraído, assim como o pastor disse, né. E é realmente, como eu disse, né, com muito temor, eu gostaria de estar transmitindo e aprendendo, né, com vocês esse assunto, porque é um assunto assim que, se você para analisar, né, você pensa em mordomia, né, no popular, né, aí fora, e o que as pessoas pensam, né, mordomia é tipo, que nem o pastor citou, né, o Hawaii, né, você pensa no Havaí, né, numa rede, na beira da praia, tomando água de coco, né, você não precisa trabalhar, já está com uma quantidade boa de dinheiro na conta, né, e você está tranquilo, né, ou você está num trabalho que é bem sossegado e você fala, no meu serviço é só mordomia, né, não tem preocupação, não é correria, é só mordomia, né, mas no contexto cristão a gente vai estar vendo que é completamente diferente disso, né, a mordomia. E eu queria que vocês realmente, né, tivessem prestando bastante atenção, né, porque eu achava que eu entendia um pouco sobre mordomia, né, mas a partir do momento que eu parei para estudar verdadeiramente, né, eu vi que realmente, né, é muito mais complexo do que a gente imagina, né, porque engloba toda a nossa vida cristã. E a meta, né, dessa aula é que um discípulo do reino é alguém que entendeu sua mordomia sendo um cristão maduro, né, que assume sua responsabilidade para com as nações, né, ou seja, né, a gente não pode pensar só na nossa própria vida, só em Toyohashi ou Japão, né, a gente tem que pensar nas nações, né, a Igreja de Cristo engloba mundialmente, né. E as recomendações importantes são entender que o nosso testemunho é uma pregação do Evangelho, e Moody, certa vez, ele disse, né, de cada 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão o cristão. Olha que tremendo, né? Eu creio que não foi ele que escreveu, eu creio que foi o Espírito Santo que inspirou ele, verdadeiramente, né? Então, é algo assim que a gente tem que ter muito temor, né? O nosso viver cristão, né, não pode ser de qualquer forma, né? As pessoas podem não alcançar uma Bíblia, né? Mas na nossa fábrica, na nossa família, na escola, onde quer que a gente estiver, né, as pessoas estão lendo a gente, né? Paulo fala, né, que nós somos cartas vivas, né? E ao final deste capítulo, você poderá ser capaz de fazer a distinção, né, entre dono e mordomo e identificar os requisitos e responsabilidades de um mordomo, ok? Na introdução ali diz, né? É na Bíblia que encontramos as orientações para que o homem desempenhe o seu papel de mordomo
daquilo que pertence a Deus e compete ao homem administrar com eficiência os bens confiados sob o peso medidor da palavra de Deus, né? Então, o que a gente entende, né? Nós somos administradores, né, de tudo que Deus nos confiou. E o peso medidor é a palavra de Deus que vai nos guiar, né, em todo o tempo. É ela que vai nos auxiliar, nos mostrar a direção. É ela que vai realmente assim nos capacitar, né, para exercer com eficiência, né, essa função tão importante, né, de administrar os bens confiados da parte do Senhor. A gente não vai estar lendo, mas ali em Lucas capítulo 16, a gente vê uma história ali que fala sobre um mordomo, né, que o seu senhor voltou e ele, na verdade, estava servindo o seu senhor de qualquer maneira, né? E ali a gente vê no final ali da história ali que, na verdade, ele foi tirado do posto, né? Ou seja, se a gente não tomar cuidado, né, e não ter zelo por aquilo que o Senhor confia nas nossas mãos e até na nossa própria vida, né, a gente corre sério risco, né? Nós somos mordomos administradores, né? E a gente vai estar vendo agora o que significa, né, a palavra mordomo, né? A palavra mordomo, né, ela em português ela vem do latim, né? E que fala majordamus, major, né, no latim é maior ou principal, e o domus, né, casa, né? A casa com tudo que nela contém. E assim o mordomo é o principal servo, né, o que administra a casa do seu senhor, né? E outra coisa, né, do grego fala oikonomo. O oiko é casa e nomo governo, né? Então, ou seja, né, a palavra mordomo, ela significa o maior, né, aquele que está administrando, né, abaixo do dono da casa, né? O mordomo é aquele que tem a responsabilidade de cuidar, de zelar, né, de organizar tudo aquilo para que o seu senhor venha ficar em paz, tranquilo e confiando, né, que tudo vai correr bem, né? Esse é o significado da palavra mordomo, né? E ali na apostila diz, né, ó, ele tem de administrar os bens do seu senhor conforme o que ele deseja, né? E depois ele vai ter que prestar contas, na verdade, ao seu senhor, né? Tudo que a gente vai fazer, então a gente tem que ter esse cuidado, né? E esse temor que um dia a gente vai ter que prestar contas, né? O mordomo, ele é um empregado que administra uma casa, uma empresa ou outro bem que não seja seu. Ele não é o dono, é apenas aquele que é o contratado, né, para administrar os bens do seu senhor, conforme este desejar. E precisando regularmente prestar contas da sua administração, né? E lá em Gênesis 24:2 a gente vê o exemplo, né, de Eliezer, que era o servo de Abraão, e ele tinha o governo sobre todas as coisas de Abraão, né? Abraão não precisava se preocupar, né, porque Eliezer cuidava de todas as coisas e ele sempre falava, ele sempre repassava, né, o que estava acontecendo, né? Então ele não tinha dor de cabeça, né? Ele tinha essa responsabilidade de cuidar, né? Já o dono, ele é o soberano, né? Ele é o soberano com relação à maneira de usar seus bens. Ele não precisa prestar conta a ninguém com relação aos bens, né? Então, o dono, né? E na palavra de Deus, lá em Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam, né? Então a gente vê bem claro, né? Deus foi o que criou os céus e a terra, né? Foi Ele que formou todas as coisas, foi Ele que nos criou, né? Ele é o dono, Ele é o nosso Senhor, e tudo que existe na terra, né, no universo, é dele, né? O ouro, a prata, tudo que existe na terra é dele, né? E Ele confiou isso a nós, né? Ele confiou essa responsabilidade de o governo da terra, Ele colocou em nossas mãos, né? E é responsabilidade nossa de cuidar, né? E lá em Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17, fala sobre o que aconteceu ali no Jardim do Éden, né? Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Ele deu uma ordem para Adão e Eva, né? Qual foi a ordem, né? Era para eles cultivar e guardar o Jardim do Éden, não é verdade? E aí, o que aconteceu?
eles tinham ali uma direção de não comer do fruto, né? Eles tinham ali uma direção do dono, né, do Senhor, que não poderia fazer isso, né? Só que eles desobedeceram, e aí veio a consequência, né? E assim é conosco, né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado e entender, né, como que é importante, né, a gente ter a convicção e o entendimento, né, dessa responsabilidade, porque muitos, né, não têm esse entendimento. Eu digo por mim mesmo, né, às vezes você vai levando a sua vida cristã e acha que tá tudo bem, tá tudo normal, mas como disse ali no começo, né, a palavra que vai medir quando você coloca a sua vida e a palavra de Deus, e você começa a pesar e ver a maneira que você está administrando a sua vida à luz da palavra, aí a gente vê que realmente, né, a gente precisa buscar realmente mais a Deus, buscar a capacitação do Espírito Santo, porque na nossa capacidade humana, né, a gente falha muito, a gente erra muito, né, então a gente tem que ter esse cuidado, né. E Jesus, né, ele é o modelo de mordomo, né? Ele foi o nosso maior exemplo. E a gente vê ali, né, no número 1 ali, ele foi o quê, né? Ele foi o administrador, né? Ali em Lucas capítulo 2, verso 49, conta a situação ali que José e Maria, né, eles tinham perdido ali o Jesus, ele não sabia onde Jesus estava, e quando procurou Jesus, né, ele ainda era menino, né? Aí eles pegaram e perguntaram, né, ficaram preocupados, né, mas Jesus pegou e disse, né, mesmo enquanto ele era menino, ele já tinha a noção e o entendimento da responsabilidade que ele tinha, né, como mordomo, né? Ele falou bem assim, né, me convém cuidar das coisas de meu pai, né? E essa tem que ser, né, na verdade, a nossa preocupação, né? O nosso andar, o nosso viver tem que ser focado nisso, né, de ter esse cuidado, né? Outra coisa, Jesus ele deixa bem claro, né, na verdade, na palavra de Deus, a responsabilidade, né, o senso de responsabilidade de lidar com os interesses do Pai, né? E aí é que entra a questão, né, para nós, né? Será que realmente, né, a gente tem se preocupado, né? A gente tem vivido uma vida se preocupando com os interesses do nosso Pai, né? Então, é algo assim que realmente assim a gente tem que parar para refletir, né? Nós como mordomos, como administradores daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e até da nossa vida, que nem a nossa vida pertence a nós, pertence ao Senhor, né? Todas as decisões que nós tomamos, né, tudo tem que ser de acordo com a vontade do Senhor, né? E tudo visando isso, né? Os interesses do Senhor, né? A nossa vida tem que girar em torno disso. E ali Jesus, ele foi o que também, o nosso modelo? Ele foi modelo como servo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, né, ele fala, né, que ele não veio para ser servido, né, mas ele veio para servir e dar a vida por resgate de muitos, né? Essa foi a vida de Jesus, né? Em todo o tempo, ele vivia a vida dele em função disso, né, de satisfazer a vontade do Pai, e ele nunca veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para servir. E em Filipenses 2:9 fala, né, que Jesus ele se esvaziou, né, esvaziou-se a si mesmo, né? Na verdade, a nossa vida precisa ser dessa forma também, né? Que enquanto a gente estiver pensando só em nós, nos nossos interesses, né, e ficar pensando, na verdade, superficialmente naquilo que Deus deseja da nossa parte, a gente vai negligenciar muita coisa, né? Então, é algo assim como a gente viu ali no começo, né? A gente sempre tem que ver na palavra, a gente tem que se procurar, né? Isso que vocês estão fazendo aqui, na verdade, né? De estar vindo no curso, né? Se esforçando para fazer as lições durante a semana, né? Buscando ao Senhor, né? É isso que o Senhor espera, né? A gente precisa se aprofundar realmente na palavra de Deus para entender o que realmente, né, nós precisamos fazer enquanto estivermos aqui na terra. Outra coisa que Jesus foi também, nosso modelo, como obreiro, né? Tá lá em João capítulo 17, né? Como mordomo, Jesus veio para a obra de Deus, né? Veio para a obra que Deus lhe confiara, né? Ele cumpriu a vontade do Pai e ele é o maior exemplo de obreiro aprovado e fiel, né? E é isso que o Senhor espera, né, de cada um de nós, né? Que a gente venha ser um obreiro aprovado, né?
Sempre entendendo que realmente nós dependemos dele. Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, né? E a gente vai estar vendo ali, né, também algumas características, ó, do mordomo. Algumas características do mordomo, né? O primeiro ali, ele cumpre com sua responsabilidade. Está lá em 1 Coríntios, né, capítulo 4, do 1 ao 2. Ali fala que somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Na verdade é uma honra e um privilégio para cada um de nós, né, ter essas responsabilidades do Evangelho. E olha que interessante, né? Despenseiro dos mistérios do Senhor. Muita coisa na palavra, a gente vai precisar não só entender a letra, mas a gente vai precisar da revelação do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala, despenseiros dos mistérios de Deus. Isso é algo que, na verdade, tem que empolgar o nosso coração, né? Aquilo que Deus ele oculta dos sábios, né? Ele traz a luz a nós, os simples, né? Nós que somos simples, que às vezes nem temos escolaridade, mas através do Espírito Santo ele traz a revelação desses mistérios, né? E é uma honra. A gente tem que se sentir honrado e privilegiado, né, das responsabilidades que o Senhor tem colocado em nossas mãos, né? E em cada um de nós, Deus coloca responsabilidades diferentes. Não é verdade? Então a gente tem que... E outra coisa que é importante, né? Não é simplesmente fazer, mas é fazer o nosso melhor, né? Fazer com excelência aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. A outra característica de um mordomo, ele é íntegro. Em Tito fala, capítulo 1 ali, que convém que o bispo seja irrepreensível. Ali fala também, né, não iracundo. Né? Iracundo é uma pessoa que não é propenso à ira. Fala que não é soberbo, né? Dentre outras características ali, né? A gente tem que ser uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa que realmente tem caráter, uma pessoa que cumpre com a palavra, uma pessoa que realmente assim não tem do que se envergonhar. Né? Porque é vergonhoso se a gente for ver, né, na verdade, o testemunho do cristão aí fora. Tem pessoas que às vezes, por exemplo, né, se eu vou vender um carro a prazo, tem pessoas que não têm a confiança de vender a prazo para cristão. Né? E eu já ouvi, na verdade, testemunhos de pastores. Hoje em dia, às vezes, né, até pastores, né, eu já ouvi testemunhos dizendo que de pessoas de fora da igreja que não dá para confiar. Né? Então é algo assim que realmente, né, como o pastor Fábio citou, hoje em dia tá feio, na verdade, né? Tá feio a imagem, né, da igreja de Cristo, porém, né, eu creio que Deus tem levantado, na verdade, um povo, né, que vai fazer a diferença, né, um remanescente, né, e vocês vão fazer parte, nós fazemos parte disso, né? Aí cabe a cada um de nós, né, como a pastora Márcia falou, né, o barco tá passando, né? Vamos entrar no barco e vamos realmente nos aprofundar e entender, né, que o Senhor nos chama, né, e Ele vai nos capacitar a exercer realmente essa mordomia com excelência. Assim como Ele esteve com José ali no Egito, né, dando sabedoria, dando graça, né, e ele ficou ali, né, ele virou o governador do Egito. Não foi pela força dele, não foi pela capacidade intelectual dele. Foi porque o Espírito Santo capacitava ele. Né, foi porque o chamado de Deus dele era nessa área. Né, e assim cada um de nós temos as nossas responsabilidades e a graça do Senhor para executar, né? A terceira coisa ali, ó, a terceira característica, sábio, tá em Tiago, né? Ali fala, né, que se falta sabedoria, a gente tem que pedir para Deus, tem que pedir para o Senhor e Ele vai dar livremente, né? Vai ser concedido livremente, sem duvidar no nosso coração. A gente precisa ter fé e realmente pedir, né? Porque às vezes a gente se depara com situações e você acha que é difícil, né? E às vezes você deixa até de lado e não quer resolver, sendo que na verdade se a gente simplesmente fazer uma simples oração, com essa oração a gente vai estar declarando o quê? Que a gente depende e precisa da capacitação do Senhor, e é nessas mínimas coisas que o Senhor se importa e que o Senhor quer se revelar a cada um de nós, né? Ele quer dar essa sabedoria. E a quarta característica, ele não age por conta própria, né? Está lá em 1 Coríntios e também em Atos, fala, né? A quinta coisa, faz investimentos. Aqui em Mateus capítulo 25, né, a gente vê, e também em 2 Coríntios, do 9, versículo 6 ao 8.
Fala, né? E ali fala, na verdade, né, sobre aqui em Mateus fala sobre a parábola dos talentos, né? O Senhor foi, ele confiou 5, a outra ele confiou 2 e a outra ele confiou 1. Os 2 primeiros investiram, né, e conseguiram trazer lucro, né? O primeiro ganhou mais 5, o outro ganhou mais 2 e apresentou, e houve uma recompensa para eles. Porém, o que tinha 1 talento, ele ficou com medo e escondeu, enterrou o talento, né? Aí é algo assim que a gente tem que aprender, na verdade, com esse que escondeu 1 talento. Às vezes, cada um de nós temos uma responsabilidade que você acha que é insignificante, sabe? Mas é nessa coisa simples, nessa situação simples que Deus colocou você. Deus, ele quer usar a sua vida, né? Que a palavra de Deus fala, né? Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, né? Então, às vezes a gente vê, né, a nossa vida cristã, tipo, né, comparando com grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Nossa, isso aqui não é nada, né? Então, tipo, às vezes a gente não se preocupa tanto em fazer com excelência, né? Mas, pelo contrário, né? Na verdade, a gente, na mínima coisa, né, na pequena coisa que o Senhor confia nas nossas mãos, né? Quer seja os nossos filhos, quer seja um amigo na fábrica, né? A gente tem que realmente dar o nosso melhor e se preocupar em fazer com excelência, né? Porque sendo fiel no pouco, Deus, ele vai colocar cada um de nós no muito. Amém? A mordomia cristã, né? Agora, não, uma frase de Martinho Lutero que eu achei bem interessante, né? Certa vez ele disse, né, que o cristão, ele tem três conversões, escrevi errado, 3 conversões, né? 3 conversões são necessárias, né? Do coração, da mente e do bolso. Se a gente for parar para analisar realmente, né? São as 3 coisas, né? O coração do cristão, a mente e o bolso. E tudo isso, na verdade, vai ser um processo, né? Não vai ser da noite pro dia que a gente vai se converter, né? Eu digo por mim mesmo, né? Com relação aos dízimos e ofertas, né? Eu praticamente nasci em berço cristão, demorei, né? Mas demorei por quê? Porque faltava entendimento, faltava revelação da palavra de Deus. A partir do momento que você tem a revelação da palavra e entende o Deus que você serve, então você vai começar a obedecer a palavra de Deus com prazer e não vai ter dificuldade nenhuma. Amém? A gente vai estar vendo agora algumas áreas, né, da mordomia cristã. Do que a gente é mordomo, né? A gente é mordomo da nossa própria vida, certo? A gente é mordomo da família, a gente é mordomo da igreja, da sociedade e das finanças, né? São muitas responsabilidades, na verdade, que nós temos, né? Se a gente for parar para analisar, né? Não é simples, não é fácil, né? E a gente vai estar entendendo um pouco melhor cada uma delas, né? Na família, né? A gente tem a plena convicção, né, de como que realmente nós precisamos da graça do Senhor, né? Tanto no nosso casamento como para com os nossos filhos, né? E a gente é dispenseiro, né, e responsável do que na nossa família? A presença de Deus. A presença de Deus, né? Ali fala, ó, a única instituição criada por Deus, né? O lar de um cristão, ele deve ser um lugar onde a presença de Deus seja constante, né? Com os pais e com os filhos, né? E para quem está anotando aí, anotem aí, os princípios, na verdade, que fala sobre a família, tá? Você vai encontrar lá em Efésios, a partir do capítulo Efésios 5, a partir do 22, até Efésios capítulo 6, versículo 4. Então, na verdade, Efésios 5, 22 até 6, 4. Capítulo 6, versículo 4. Então, se a gente for ver, né, realmente, né, como que está a sociedade hoje, né, o que é a sociedade, o que eles têm ensinado, né, na verdade, com relação à família, com relação à moral na família, né, tá cada vez pior, né, tá medonho, tá assustador, na verdade, né, o que tem ensinado por aí, querendo, e até nas escolas, né, querendo ensinar. E a gente, como igreja, a gente tem que ter esse temor, na verdade, de entender que na nossa família a gente pode realmente fazer a diferença, né? Se a gente realmente instruir os nossos filhos e cultivar, né, a palavra de Deus, cultivar, né, uma vida de oração, ter realmente uma vida
da presença do Senhor dentro de casa, realmente, né, os nossos filhos, eles vão poder influenciar a sociedade, assim como nós também. É algo assim que Deus confiou a nós, né, aos nossos cuidados. E também, né, no segundo ali, a gente vê que temos deveres, né, temos responsabilidades na família. Deus, ele estabeleceu alguns preceitos para manter a unidade, né, conjugal no matrimônio. Os filhos, eles devem obedecer aos pais, por sua vez os pais devem instruir e disciplinar os filhos, né? A gente vê realmente na palavra, né, a responsabilidade do marido, que é de ser o líder, né, de ser o cabeça, de ser realmente o sacerdote, aquele que vai colocar a casa em ordem, né? E o da esposa, que é a auxiliadora idônea, aquela que vai auxiliar, que vai ajudar o marido, aquela que vai se manter em submissão, né? Não é você ser uma escrava, mas é você estar auxiliando, estar debaixo da missão do seu marido. E os dois juntos têm a responsabilidade de inculcar e de instruir os filhos, né? De inculcar nos filhos o caráter de Cristo, né? E a gente se focando e tomando esse cuidado, a gente vai realmente, né, influenciar a sociedade, né? Outra área que nós somos mordomos na igreja, né? Na área do ensino, né? Os mistérios do Evangelho nos foram revelados e o Senhor confiou a nós a tarefa de propagar as boas novas, né? E aqui a gente vê, né, como que realmente é importante essa área com relação à igreja. Aqui fala, né, na palavra de Deus, a gente vê Paulo, na verdade, ensinando e nos instruindo de várias formas de como que realmente ele vivia intensamente esse princípio, que ele compreendia, né, que ele, certa vez ele disse, né, que nós temos, na verdade, a obrigação, né, nós temos essa responsabilidade de realmente de pregar a palavra de Deus. E certa vez ele disse, né, ai de mim se não anunciar o Evangelho, ai de mim. Na verdade tem que ser o nosso pensamento também, a nossa preocupação. Por quê? Porque se cada um de nós parar para analisar, né, a nossa vida antes de conhecer Deus e hoje, o que cada um de nós, né, alcançamos no Senhor, a paz, o amor, a harmonia dentro do lar, a paz em meio às adversidades, né, a paz que o mundo não pode dar, o amor, né, que está realmente, né, em nossos corações, e a gente pode cultivar isso no nosso lar. Então é algo assim que, na verdade, é impossível, a partir do momento que a gente tem um entendimento, que a gente tem a revelação dessa verdade e tem realmente a gratidão ao Senhor, né? A gente precisa ter essa gratidão, né? Eu estava conversando com um irmão que chegou pouco tempo da igreja, e ele estava falando para mim, né? Nossa, eu tenho um desejo imenso de ajudar as pessoas. Eu tenho a gratidão, né, de tudo isso que a igreja tem feito por mim, tem me auxiliado, né? Na verdade, quando a gente realmente cumprir com todas as nossas forças, né, as funções que a gente tem como igreja, realmente sermos, né, discípulos, como vocês estão aqui para aprender, né, como ser um discípulo de Cristo, não é simplesmente no ensino, né, vai ser principalmente na prática, né? Tudo que vocês têm aprendido, né, que nós temos aprendido aqui, só vai fazer parte da nossa vida a partir do momento que a gente aplicar lá fora, né? E aí sim, vai vir as vidas vão ver Cristo em nós, né? E aí sim as pessoas vão ter a vida transformada e elas vão ter essa gratidão. Mas elas não vão, o Evangelho não vai chegar a elas, né, se a gente não tiver, a começar de nós, uma gratidão realmente por aquilo que Jesus fez na cruz por nós, né? Ele pagou um alto preço para que hoje a gente tivesse uma vida em abundância, realmente, se a gente for parar para pensar, né? Nós temos uma vida abundante, né? Às vezes as pessoas lá fora pensam, né, para mim ter uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida boa, eu preciso de dinheiro, eu preciso estar bem profissionalmente, né? Eles têm uma imagem que na verdade não é a correta, né? No pouco, na verdade, com Deus você tem muito, no pouco, né? Porque na verdade, se nós temos Deus no nosso coração, nós temos tudo, né? Ele vai suprir, é Ele que vai realmente nos trazer cura, é Ele que vai trazer libertação, é Ele que vai nos mostrar a direção daquilo que realmente a gente pode fazer, né? Então, na área do ensino,
é algo assim que realmente assim a gente tem que ser diligente na área de estudar, de meditar, de se aprofundar na palavra de Deus. Por quê? Porque na verdade Paulo ele fala, né, que a gente sempre tem que estar pronto para explicar para as pessoas a razão da nossa esperança, né? Se a pessoa perguntar para cada um de vocês, por que você é cristão? Será que a gente conseguia simplificar em uma frase? Né? Às vezes aí fica meio que no ar, né? São tantas coisas que eu não sei nem expressar, né? Só que é algo assim que a gente precisa, né? Porque às vezes você vai ter a oportunidade de ensinar as pessoas, de compartilhar o evangelho, às vezes em 2, 3 minutos. Sendo que aí às vezes a gente pensa que você tem que pregar a Bíblia para a pessoa para ela se converter, sendo que na verdade não é. Se você falar uma frase para a pessoa inspirada pelo Espírito Santo, você pode levar ela realmente a ter uma revelação e ela pode aceitar Jesus neste 1 minuto. Sai correndo. Não, então, mas é verdade, eu já conheci pessoas. Na verdade, ó, vou confessar para vocês, né, como que eu fui, né, quando um pouco antes de chegar aqui em Toyohashi, né, eu lembro que até minha própria mãe disse certa vez, né, que uma amiga minha falava que às vezes eu era muito chato, que tudo que eu falava era de igreja, né? Então, tipo, é algo que a gente precisa tomar cuidado, né? A gente tem que sim pregar o evangelho, né? Mas a gente, primeiramente também, você tem que ter um relacionamento para as pessoas. É claro, tem pessoas que você encontra uma vez e depois você nunca mais vai encontrar, né? Às vezes você tá, sei lá, no supermercado, acontece uma situação e você tem a oportunidade de conversar algo e você acha uma brecha para ministrar a palavra, aí é diferente, né? Aí você tem que buscar, né, tá orando no Espírito ali e ministrar a palavra, procurar ministrar ao máximo a palavra de Deus, né? Mas é diferente de uma pessoa que você tem contato diariamente, tipo no trabalho, né? Você não vai lá só Bíblia, 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 ou, né, ou o seu cônjuge que às vezes não é cristão. Você não adianta você só ficar falando, né? Primeiramente o nosso testemunho. O segundo, né, é a gente estar realmente sensível, né, nas oportunidades que o Espírito Santo vai dar, né? E não espere simplesmente a pessoa perguntar da Bíblia. Às vezes ela está falando de um problema e você sabe os princípios que vai trazer cura, vai trazer libertação para ela, e é nesse momento que a gente entra com a palavra, né? Então, se a gente tiver, né, uma vida diária, né, como a gente viu ali, né, cultivando a presença de Deus dentro da nossa casa, tendo uma intimidade com o Senhor todos os dias, você vai estar transbordando, né, com a palavra, transbordando da presença do Espírito Santo, e vai ser muito fácil, na verdade, porque às vezes você fala, eu tenho vergonha, eu sou tímido, as pessoas lá só ficam falando, sei lá, piadinha de mau gosto, palavrão, e é difícil, mas na verdade não é, né? Eu digo na minha própria fábrica, os caras ficam falando um monte de piadinha, coisa imoral, coisas assim que não tem nada a ver e que realmente é feio, porém tem situações que o Espírito Santo dá, né? E quando eu vejo que as oportunidades que o Espírito Santo está dando, a gente vai lá e ministra, né? Já tive a oportunidade de falar sobre dízimo, sobre salvação, sobre várias coisas. Só que daí é que entra, né? A gente precisa estar sensível e precisa estar cheio do Espírito Santo, né? Tendo uma vida diária com o Senhor, né? Aí Deus ele vai dar a oportunidade. Uma coisa que é importante também é a gente orar pedindo para o Senhor. Pedindo para o Senhor, né? De manhã, acorda, agradece pelo dia, né? Tá tendo comunhão com Deus ali, louva o Senhor, mas fala, né? Deus, me dá uma oportunidade, né? Coloca alguém na minha frente hoje para entregar uma palavra, para compartilhar o Evangelho, né? Isso é muito interessante. É muito? Isso é muito importante, isso. Porque quando eu estava tirando carta, sempre quando eu ia lá no Mecão Centro, eu pedia pro Senhor, né? Não queria ser só lá porque eu queria fazer a minha vontade, né? Mas que Deus colocasse uma pessoa para eu poder falar do Evangelho toda vez ele não precisava falar nada. Eu, às vezes estava sentado lá, a pessoa começava a se abrir, eu falei, nossa, nem conheço o cara. O Senhor responde. Aí eu comecei a compartilhar, sabe? Do amor de Deus. Aí eu falei, é assim. Não, mas é algo assim que é tremendo, na verdade, né? O que realmente Deus faz, né? As oportunidades que realmente Deus dá, assim, é incrível. E a gente precisa estar sensível, porque em muitos lugares, né, que Deus ele nos dá a oportunidade, e a gente tem que estar realmente sensível para ter o entendimento na hora certa e a palavra certa de se dizer, né? E não precisa ter medo, não precisa ter receio, né? Por quê? Por que eu digo isso? Às vezes você tem medo e na hora que você solta simplesmente uma palavra, né, a gente precisa dar o passo de fé, né? Ter a ousadia de falar uma palavra. Na hora que você abrir a boca para falar uma palavra, quando você vai ver, você falou tanta coisa e você fala, nossa, isso não foi de mim.
eu mesmo não sabia, eu não falaria tudo isso, né? Por que acontece isso? Porque na verdade, como a gente viu, né, ali na pregação hoje, o Senhor Jesus, ele tem pressa, né? Ele tem pressa, na verdade, de usar as nossas vidas para anunciar o Evangelho. Ele tem pressa. Aí cabe a cada um de nós dizer, né, ao Senhor, né, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Né? Então cabe a cada um de nós responder essa pergunta, né? E a gente vai estar vendo agora com relação à sociedade, né? Os deveres cívicos. Os deveres cívicos é um assunto assim que realmente assim, né, se a gente for ver ali em Romanos capítulo 13, Paulo ali ele ensina, né, que as autoridades e governantes foram instituídas por Deus, sendo assim o cristão, sendo assim, né, o dever do cristão, né, obedecer e respeitar as leis. Como mordomo de Deus, temos também a obrigação para com a sociedade, né? E aqui a gente vai estar vendo algumas partes, né, que a gente precisa ter esse cuidado, né, com relação à sociedade, mas ali, ó, a letra A é um assunto que pega muitos de nós, ó. É a parte de pagamento de impostos, né? A gente vê tantos... Não, arigato. Obrigado. A gente vê, na verdade, né, algo assim que um tempo atrás Deus falou muito forte isso comigo, com relação a pagamento de impostos, e a gente sabe, né, que aqui no Japão você tem uma estrutura, realmente você vê resultado daquilo que a gente paga, não é verdade? E durante um bom tempo, né, eu tava com os impostos atrasados. E aí o Espírito Santo um dia pegou eu assim, né, e começou a ministrar na minha vida, né. Se a gente for parar para analisar, olha o que veio na minha mente. Como que eu vou anunciar o Evangelho para uma pessoa, pregar que realmente Deus ele é um Deus maravilhoso, que criou os céus e a terra, que salvou as nossas vidas, que tem bênção sem fim para nós, e eu tô com dívida, e eu tô sonegando imposto. Que autoridade que eu vou ter? Aí você se depara, você vai pregar a palavra de Deus para uma pessoa lá, que é uma pessoa correta, que ela é íntegra, porque a integridade, na verdade, né, não tem a ver simplesmente com a igreja. Eu já conheci muitas pessoas íntegras fora da igreja, que tem caráter, que cumprem com a palavra. E aí você se depara com uma pessoa que é desse jeito, que é íntegra. Aí você começa a ministrar, fala, prega a palavra, aí você acha que tá super bem o que você tá falando. Aí de repente você entra no assunto de pagar imposto. E aí? Aí você vai falar, a gente não pode mentir, né? A pessoa pergunta, e os seus impostos estão em dia? Aí você tenta rodear, né? O cristão, às vezes, quando ele não, como a gente não pode mentir, às vezes você quer dar um rodeio para tentar amenizar a verdade, não é verdade? Você quer tentar dar um rodeio, né? Ah, mas é que aconteceu isso, aquilo outro, né? E foi atrasando, mas na verdade não tem desculpa. Uma coisa assim, né, que eu lembrei agora, assim, quando a Isabela ficou internada, teve o retorno no Chimibiuí. E aí ela passou no médico e eu fiquei bem na entrada do Chimi esperando o Rick chegar. E eu olhei aquele monte de pessoas de idade, tudo chegando, muita pessoa de idade. E aí tudo com uma estrutura muito legal, sabe, uns carros assim, que a cadeira de roda desce assim, nossa, tudo muito legal. E eu fiquei, nossa, como o Japão, pensando como o Japão, olha a estrutura disso, né, e tal. Aí o Espírito Santo veio e falou, mas quem banca isso? Verdade, de onde que vem o dinheiro? Aí na hora as pessoas falam, você é o imposto. É você que banca os idosos, é você que banca tipo, o dinheiro, o salário dos idosos. Verdade. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa Deus, nunca tinha pensado nisso. Porque realmente eu fiquei ali vendo a estrutura que o Japão tem. E na hora o Espírito Santo disse, então você não pode ficar devendo imposto porque eles dependem disso. Aí na hora eu disse, é verdade. Não, e é algo assim tão interessante, né, que eu digo, quando o Espírito Santo começou a ministrar nessa não só nessa área, né, na verdade a vida do cristão, né, a gente não pode ter dívida nenhuma, na verdade, né, porque teve uma certa vez, eu nunca tinha visto na Bíblia, mas daí como eu tava nesse tratamento, o Espírito Santo tava me ensinando, né, alguns anos atrás, aí eu me deparei com aquele versículo que fala bem assim, não fiqueis devendo nada a ninguém. Imagina, você ouvindo de Deus essa afirmação, né? Realmente assim, precisa gerar temor no nosso coração, né? E o porquê? Não é simplesmente por causa do testemunho,
isso vai atrapalhar a nossa própria paz, não é verdade? A nossa própria paz, né? Eu vejo assim nessa parte de, não só de pagar imposto, né, mas de ter as nossas contas em dias, é algo assim que, se a gente for analisar, engloba muita coisa, muita coisa. Às vezes, as pessoas querem ter um padrão de vida alto, e aí ela vai ter que trabalhar muito para bancar esse padrão, e o que vai acarretar isso? Você vai ter que ficar muitas horas extras, e aí o que vai acontecer? Você vai chegar cansado em casa, aí o seu tempo com Deus vai começar a negligenciar um dia, outro dia, e como já virou uma bola de neve as contas e as dívidas, aí é que entra o erro às vezes. A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque você vai, às vezes você pode pensar assim, às vezes você pode sair daqui e, tá certo, hoje eu decido pagar todas as minhas dívidas, todos os meus impostos, então eu vou começar a trabalhar muito, né? Mas na verdade não é esse o caminho. A decisão precisa ter. A gente precisa ter a decisão de quitar as dívidas, de quitar os impostos, de deixar em dia. Porém, uma coisa que é importante é buscar a dependência do Senhor, né? Eu lembro, na verdade, de algo que eu fiz, né? Me arrependo hoje, né? Mas às vezes eu deixava de vir no culto domingo para fazer arubaita, né? Sendo que, na verdade, se você for parar para analisar, não é tanto de dinheiro que entra, mas é o que sai, não é verdade? Então, às vezes, eu analisando a minha vida, né? Na verdade, se você parar para pensar, você ganha tanto, você tá você tem tanto de gasto mensal. Se você cortar gastos, o que vai acontecer? Você vai economizar muito mais dinheiro do que se você trabalhar os 4 domingos do mês, né? Daí quando eu tive esse entendimento, eu falei, nossa, é verdade, né? Então é errado, na verdade, né? Eu sacrificar um momento ali de adoração, que eu vou estar junto com meus irmãos buscando o Senhor, e para daí pegar e na força do meu braço, eu tenho que fazer isso, né? Então é algo assim que é pra gente analisar, pra cada um de nós analisar. Na verdade, a gente não precisa trabalhar muito. Na verdade, a gente tem que abaixar o nosso padrão de vida, porque se a gente for parar para analisar, antigamente não tinha essas coisas. Não que a gente não deve ter conforto, a gente tem que ter conforto de acordo com aquilo que a gente pode pagar. Porque na verdade aqui também, quanto mais você trabalha, mais quanto você paga. O aluguel sobe. Tudo influencia, né? Eu vejo lá, né, no Canadá, onde eu moro, e muitos que se mudaram de lá, porque o marido e o esposo trabalham, né? A renda ficou alta e o aluguel ficou muito alto, 63 mil, 64, e acabaram saindo de lá. Não compensa, né? Então aí eu fui pensando, nossa. Mas é realmente, né, algo assim que Deus ele tem me ensinado muito, né? E realmente, se a gente quer ser discípulo de Cristo, né, se a gente for parar para analisar o que Jesus falava lá, falava que não era para levar nada, né? Ele chamava os discípulos para seguir ele, né? E falava que não era para levar nem roupa, não era para levar nada, na verdade, né? Então a gente vê, né, realmente, né, se a gente for parar para analisar, né, a nossa vida e aquilo, o padrão bíblico, como a gente viu no início, a palavra de Deus é o que vai realmente medir a nossa mordomia, a maneira que a gente está realmente fazendo. E é algo assim que realmente precisamos ter muito temor. Precisamos ter muito temor, né? Não só na parte de testemunho, né? Eu digo, por exemplo, né, se a gente tiver em dívida, né, se a gente tiver com muitas contas para pagar, o que vai acontecer? Se você está com o padrão de vida alto e não está conseguindo pagar. Momentos que você poderia estar na presença de Deus, você vai estar negligenciando. Isso vai acarretar, na verdade, de dificultar você de atingir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida com relação ao chamado, porque todos nós temos um chamado, né? Só que para que o chamado venha se cumprir na nossa vida, a gente precisa ter uma busca, precisa ter uma entrega. E não tem como a gente se entregar fazendo 4, 5 horas, zangueou todo dia, trabalhando de segunda a sábado, às vezes até domingo, né? Então é algo assim que a gente tem que parar para analisar, realmente, né? E buscar em Deus, né, a direção, porque às vezes são tantos problemas, são tantas contas no Brasil, são tantas coisas que a gente tem para fazer, e aí a gente fica meio perdido às vezes, né? Mas é na palavra de Deus que a gente vai encontrar a direção e a gente vai estar vendo mais algumas coisas, né? A terceira coisa aqui, o B ali, né, que a gente vê, o que diz ali é orar pelas autoridades. Está lá em 1 Timóteo, né? Só que essa questão aqui é algo assim que eu aprendi muito,
né? Mas devido ao tempo eu vou estar falando bem superficial com relação às autoridades. Na verdade, em Romanos capítulo 13, do 1 ao 6, que fala bem específico ali que realmente todas as autoridades foram instituídas por Deus, né? Tanto na área da igreja, como o seu chefe na fábrica, como, né, os governantes da política, todas as autoridades, independente se é eclesiástica ou não, foi autoridades colocadas por Deus. Só que aí é que entra uma coisa assim, que quando teve uma vez que eu peguei para estudar essa parte de autoridade, né, e submissão, a submissão que a gente deve às autoridades. É algo muito fácil você se submeter, e até os líderes de células, por exemplo, né, os pastores obreiros, se a gente for parar para analisar, mas principalmente fora da igreja, é muito mais difícil a gente ser submisso, né? É fácil você se submeter a uma ordem do seu chefe na fábrica, quando ele te trata bem, quando ele te fala bom dia todos os dias, quando ele agradece você por aquilo que você faz, não é verdade? Agora, o difícil é a gente honrar, continuar dando bom dia a ele, dar a produção que eles fazem, e às vezes até, tipo, ele pede uma coisa pra você que não tem nada a ver, e você, só que você não quer acatar porque, tipo, às vezes o nosso orgulho, né? O nosso orgulho, mas eu vou fazer isso? Vou fazer 2 serviços? Mas, tipo, ele é o líder, ele tá pedindo, né? E é algo assim que eu aprendi, fala, se eu não me engano, é em 1 Pedro que fala, né? Que é muito fácil, né, a gente ser realmente obedecer os líderes bons, só que daí lá fala, né? Mas muito mais a gente tem que se submeter àqueles que são maus. E algumas versões falam perversas. Mas daí você para analisar, nossa, mas espera aí, Deus ele me ama, Deus é um Deus de amor, mas ele vai querer que eu fique sofrendo? Tipo assim, tem os cristãos que falam, né? Eu sou cristão, mas eu não sou bobo não. Quantos já ouviram essa declaração? Eu sou cristão, eu não sou bobo não. E às vezes até nós fazemos já essa declaração, né? Só que é algo assim que se a gente for parar para analisar, né? Eu já tive situações de chefe chegar do meu lado e chutar a máquina, e nossa, a experiência que eu tive foi tremenda, assim, de Deus realmente assim me ensinar, sabe, o como é importante você ser submisso, e mesmo sendo humilhado, Deus ele honra, Deus ele leva, na verdade, você a um nível maior de intimidade e de comunhão com ele, porque quando eu passei por essa situação, eu não vou contar em detalhes, mas o que aconteceu comigo? Todo mundo que me conhece aqui sabe que eu sou um cara muito paciente, tranquilo, manso, não é verdade? Né? Só que quando eu me deparei com essa situação, eu descobri que existem níveis muito mais profundos de mansidão e paciência, não é verdade? Por quê? Imagina, você tá lá se esforçando, gambateando e tal, e aí de repente, e aí acontecia lá que eu não tava, algumas horas eu atrasava, né? Aí ele, do nada assim, ele vinha e tipo, ele veio e deu um chute assim, né? Na máquina assim, e aí, só aí já foi um absurdo, né? Só aí já foi um absurdo. Aí de repente eu fui passar por trás assim, ele levantou o braço assim pra mim e meio que esbarrou em mim, tipo, de propósito, né? Aí aquilo ali, tipo, eu nunca fui de briga, eu tirei a luva assim, mas não foi pra bater nele, tá? Foi porque, tipo, vou interceder, vou colocar a mão nele. Pra orar por ele. Mas daí o que aconteceu? O que aconteceu? Pra expulsar um demônio. Aí eu fui perguntar. Não, mas daí o que aconteceu, né? Aí eu fui perguntar, né, por que ele tinha feito isso, só que ele continuou fazendo serviço e nem olhou pra mim. Aí eu fui procurar o Rancho. Aí foi pior, porque eu falei 5 palavras e ele sabia mais ou menos a situação, né? Aí ele pegou e não tem aquelas caixas de incêndio vermelha? Ele veio e tipo deu um chute, pior do que o outro tinha dado. E aí? Deus, o que eu faço, Senhor? O líder abaixo fez isso, o outro que era superior fez isso, e pra onde que eu corro agora? Aí o que eu fiz, né? Eu fui procurar o cachorro, mas era no sábado, eu não encontrei um cachorro, eu encontrei um encarregado abaixo. Mas, resumindo a história, né? Eu fiquei entre o Rancho e o encarregado, o Rancho falando mais um monte, xingando. Eu entendo um pouco de Nihongo, mas o cara tava tão alterado, tão exaltado, que eu não entendi nada, né? Eu fiquei com as minhas mãos pra trás, só ouvindo, e dentro de mim, né? Aquela ira, sabe? Aquela indignação dentro de mim, né? E aí eu acatei, né? Tudo aquilo que o encarregado falou pra mim fazer. O Rancho nem queria que eu continuasse trabalhando, mas ele falou, volta pra lá e trabalha, né? Aí eu voltei, continuei trabalhando, só que quem que consegue ficar em paz depois de uma situação dessa? Quem que consegue? Né? Porque eu, na verdade, eu precisava, na verdade, trabalhar, e eu não podia sair do trabalho, e também foi a fábrica que eu mais gostei até hoje de trabalhar, né? Porque Deus me ensinou muita coisa ali. E aí eu voltei e apliquei, na verdade,
o que a gente, como discípulos de Cristo, a gente aprende, né? A palavra de Deus fala o quê? Que a gente tem que pagar o mal com o bem. E a gente tem que orar por quem também? Por aqueles que nos maldizem, aqueles que nos maltratam, não é verdade? Foi a primeira vez que eu tive essa experiência de orar por aqueles que me maltratam. E foi tremenda a experiência que eu tive. Porque eu comecei a orar, comecei a interceder, comecei a abençoar, comecei a clamar para o Espírito Santo salvar, que a salvação do Senhor alcançasse eles. E no momento que eu fiquei fazendo isso, mas veio uma presença do Espírito Santo, e o que aconteceu? Eu comecei a chorar. E eu tinha 27 segundos para fazer cada peça ali. Eu continuei dando a produção, não tive mais o problema que eu estava tendo ali de às vezes atrasar um pouco a linha, né? E foi muito gostoso aquela experiência, né? Aquela ira, aquela raiva toda que estava dentro de mim, porque antes de eu orar, você fica mais, nossa, o cara é baixinho, ele é mais fraco que eu, vou dar uma rasteira nele, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, né? Mas isso é a nossa carne, né? Isso é a nossa natureza carnal, né? Que só vai querer fazer aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus, né? Então aqui fica, na verdade, né, uma lição que eu aprendi, né? E eu creio que, na verdade, né, se Deus permitiu que eu passasse por isso, e hoje eu estou tendo a oportunidade de ministrar sobre autoridades, né? Eu queria compartilhar isso com vocês e dizer, não é fácil, é muito difícil, mas se a gente tiver essa convicção e esse entendimento e começar a se policiar, na verdade, né, quando tiver essas situações, a gente pode realmente vencer essas dificuldades e tribulações. Sabe por quê? Eu digo isso porque, na verdade, quando a gente passa por provas e tribulações, o que acontece? Deus, ele vai levar você para um amadurecimento. Depois que eu passei por isso, começou a vir desafios, coisas que para algumas pessoas é impossível passar, para mim ficou fichinha, ficou muito fácil, sabe? Só que é algo assim que Deus, ele tem para todos nós, né? Essa parte de se submeter à autoridade, né? Eu digo até no casamento, né? Da esposa se submeter ao marido, às vezes é difícil, às vezes o marido dá uma direção. Não, mas é sério, né? Às vezes o marido ele dá uma direção para a esposa, para a família, e a esposa, né, tem que ter um acordo, tem que ter a comunicação, né? Só que o marido, ele tem a convicção que é aquilo, né? Aí a esposa, em vez de, às vezes, tipo, ela vai dar a opinião dela, mas às vezes o marido não vai acatar. Só que daí o que acontece? Aí a mulher, querendo convencer, vai e fala um monte, né? Só que daí é que tá, né? Quanto mais fala, é pior. Quanto mais fala, é pior, né? Porque não só os homens, né? Aí entra a parte do orgulho, na verdade, né? Quando a gente já a gente está no processo, né? Na verdade, o orgulho, ele vai... São várias faces que há o orgulho, né? E a gente vai se libertando aos poucos, mas... Daí o que acontece? A gente tem que ter o cuidado de fazer essas coisas, por quê? O que acontece se o marido fazer e errar? O que vai acontecer? Ele vai ver que realmente a mulher tinha razão, né? Aí cabe ao marido ter a humildade de chegar a pedir perdão, né? E nas próximas vezes ele vai pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão e sem ouvir a esposa, né? É muito mais fácil, né, a esposa às vezes dizer a opinião, falar, já que você está sentindo isso, faz, né? Mas a minha opinião é essa, eu acho que não vai dar certo, né? Aí, na verdade, o marido, eu acredito, eu digo por mim mesmo, vai ser muito mais fácil da gente acatar, né? Mas não só o marido, mas também a esposa, né? Mas também o marido, e vice-versa, né? Na verdade, quando a esposa tem uma direção, né? Tá sentindo algo assim, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Mas realmente, assim, eu encorajo, sabe? Na parte de autoridades, a gente precisa realmente orar por elas, né? Chefe da fábrica, ore pelo seu chefe da fábrica, ore pelo chachô, ore pelos comichô, né? Interceda por eles, né? Porque foi nessa situação que eu passei, pessoas que não eram cristãs viram, eles olharam e viram, na verdade, o acontecimento. E eu creio que aquilo que eu fiz, né, foi semente que foi lançada na vida deles, e assim é cada um de vocês, né? Deus, ele vai colocar vocês em situações, diante de autoridades, que a postura de vocês, não só as pessoas que estão olhando ao redor, mas a própria autoridade, ela vai ver, nossa, é diferente, essa pessoa é diferente, tem algo nela que é diferente, né? Porque nessa mesma fábrica teve gente já que era fortão e que já pegou os chefes pelos colarinhos, né? Então é algo assim que a gente tem que ter
um temor. E para vocês terem noção de como que realmente eu estava num trabalhar de Deus, no sábado e no isso foi no sábado, eu vim pro culto, no sábado à noite e no domingo, ministrou só sobre isso, né, de pagar o mal com o bem. E aí eu não sei de quem que foi o aniversário, na época foi aniversário de alguém, sabe o que eu fiz? Né, porque eu queria, eu tipo, não podia continuar do jeito que estava. Eu precisava resolver a situação, mesmo eu sabendo, isso que é o pior. Às vezes você sabe que você não está errado e você tem que se submeter, né, deixar o orgulho de lado, né, porque tipo, por mais que eu fiquei calado, mas eu sentia no meu espírito que eu devia fazer algo ainda para quebrar o clima, né. E aí o que eu senti, né, de fazer? Eu peguei 2 pedaços de bolo de aniversário e dei para os 2 chefes lá e os 2 pegaram, né. Então eu creio, né, na verdade, que não só os brasileiros que olharam, mas também os chefes, né, eles falaram, nossa, esse cara é diferente, né. E realmente, né, eu vejo assim, né, não para me engrandecer, né, eu vejo que tudo é a graça de Deus, né. Uma coisa que eu vejo assim, uma coisa que então, é muito fácil amar quem ama a gente, né? Mas você vai entender que você está realmente atingindo um lugar de maturidade quando você está amando aqueles que te maltratam, quando você consegue orar por aqueles que te maltratam, né? Isso é algo assim que a gente precisa buscar e precisa focar isso na nossa vida, amém? Vamos continuar lá. Para nós pensarmos, né? Resistir à autoridade é rebelar-se contra Deus. Resistir à autoridade é rebelar-se contra Deus, né? Então é algo assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Se o seu líder está lá, não foi o comitê que escalou, foi Deus que colocou lá. Se ele decidiu algo, eu digo também em outro aspecto. Já aconteceu várias coisas no sentido de eu mudar de linha, né? E às vezes você está lá conformado, nossa Deus, mas eu já aprendi tudo o serviço, eu já estou aqui mais de anos, e esse chefe vai querer mudar eu de lugar, né? E eu já me deparei com isso, e às vezes você acha que é ruim, que é errado, né? Só que tem se eu não me engano, é um salmo, tá lá em Salmo, tem um versículo que fala bem assim, o coração do rei está nas mãos do Senhor, e segundo o seu querer, ele inclina para a direita e para a esquerda. Nossa, e foi bem nessa época, sabe, que eu estava estudando sobre autoridade e submissão e passei por essa situação e foi algo assim, nossa, então realmente, mesmo se o meu chefe me falar para mudar de linha ou ele falar para mim fazer alguma coisa que no meu eu e na minha mente eu acho que é errado, eu preciso entender, por mais que no momento você não está entendendo nada, não faz sentido nenhum, né, a gente tem que entender que não é ele direcionando, realmente é Deus que está guiando ele. No começo, parecia que para mim, né, quando eu mudava de linha, não tinha nada a ver. Mas depois, né, quando você entra no trabalho, quando você conversa, conhece novos amigos, quando você tem oportunidades de pregar o evangelho para outras pessoas, aí você vê, nossa, realmente Deus. E para vocês terem noção, né, de como que eu tive a convicção que foi Deus que fez aquilo, porque a próxima linha que eu mudei foi depois de 3 meses, não foi nem por causa da situação, porque pelo rancho já era para mim ter mudado. Quando eu mudei de linha depois de 3 meses, o local que eu entrei era um local muito tranquilo, muito sossegado. E nessa linha que eu estava era muito cansativo e muito corrido. E olha só que interessante. A data que estava, sabe aqueles Kanban que está escrito o procedimento do trabalho? A data que estava escrito ali era a data do primeiro dia que eu pisei na fábrica. Aí o Espírito Santo ministrando no meu coração. Eu tinha esse lugar já preparado para você, mas eu coloquei você lá porque você tinha que aprender isso primeiro. Eu falei, nossa Deus. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Né, realmente, né? Então a gente precisa estar atento, né? Deus ele tem muita coisa para nos ensinar, né? E a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Não digo só de coisa boa, mas principalmente nas coisas ruins, o Senhor tem muita coisa para nos ajudar a amadurecer, amém? E aí uma pergunta para nós responder, né? Por que tantas pessoas, inclusive crentes, têm tanta dificuldade em se submeter às autoridades? Qual é o problema de fato? Né? Alguém poderia responder essa pergunta? Por que será que é tão difícil as pessoas se... Orgulho, né? Em primeiro lugar. Uma palavra resume tudo, né? É o orgulho. É o orgulho. Sendo que na verdade, né? O orgulho na verdade é o quê? A própria palavra de Deus fala, né? Deus ele resiste ao soberbo, né? O Senhor ele realmente deseja arrancar isso de nós. Por isso que eu digo, né? Na verdade as nossas orações precisam ser o quê? Né? Todos os dias, para que o Senhor venha arrancar realmente
todo orgulho que há em nós, né? Não só fora de casa, mas principalmente dentro de casa, né? Entendendo, né, por exemplo, porque às vezes a gente pensa, eu sou o cabeça, eu sou o sacerdote, eu sou o líder, né? E engraçado que essa semana eu tive a oportunidade de ministrar a palavra para um senhor, né, que passou por muitas dificuldades, né? E aí aconteceu que eu falei, resumindo que o final, a conclusão, eu falei para ele, eu acho que você vai ter que pedir perdão pro seu filho. Vixe, aí, né, pensa, aí o orgulho veio, né? Aí o orgulho veio, não, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e a gente vê, né? Mas não só as pessoas fora, às vezes a gente vê nós mesmos, nós pais dentro da igreja. Às vezes a gente erra com os nossos filhos, erra com a nossa esposa, né? E a gente não tem a humildade de ir lá e pedir perdão, né? Eu tenho pra mim, né, que mesmo eu não fazendo as coisas erradas, mesmo eu não errando, mas se algo de errado está atrapalhando meu relacionamento com meu filho, atrapalhando o relacionamento com a minha esposa, né, eu deixo o orgulho de lado, independente do que as pessoas vão pensar, né, porque Deus confiou a família a mim, né, Deus confiou a família na mão de cada um, né, de vocês homens, né, e aí o que cabe a nós, né, é deixar o orgulho de lado e procurar resolver a situação, pedir perdão, mesmo se não fez nada, né, porque qual é o objetivo? Colocar a casa em ordem, né, colocar a casa em ordem, que é manter a paz do Senhor, né, dentro da nossa casa, né, e qual que é o problema de fato, né, é o orgulho sim, né, mas qual que é o problema de fato, realmente da gente, inclusive os cristãos, a não se submeter. O problema eu vejo, né, que na verdade o problema de fato é a gente não ter a revelação daquilo que Cristo fez na cruz, primeiramente. Porque a partir do momento que a gente entende o que Jesus fez na cruz, a gente já vai ter uma vida como discípulo, que é o que? É negar-se a si mesmo, né? Pegar a sua cruz e negar-se a si mesmo. A partir do momento que você nega a cruz, você pega a sua cruz e nega as suas próprias vontades, você vai fazer o quê? Você vai deixar o seu orgulho de lado. Amém? E o D ali, o C, né, a gente vê, né, a ação social, né, a gente precisa amparar e cuidar dos necessitados. O D, né, eu já compartilhei bastante, né, o testemunho cristão, né, a gente precisa realmente entender que isso é muito importante, o nosso testemunho. O E, não ganhar de forma errada, né, isso é algo muito importante, né, não querer passar a perna nos outros, como tem muita gente que faz, amém? Aqui tem outra pergunta. Como a maioria dos cristãos trata os descrentes? Por quê? Como que nós tratamos, a maioria, né, dos cristãos trata, né, os descrentes? Por quê? Um exemplo, né? Essa situação que eu citei para vocês, né? O meu chefe, ele não era cristão, né? Eu poderia muito bem ter feito justiça, uma coisa que eu aprendi ali também, né? Fazer justiça com as minhas próprias mãos com ele, na verdade, né? Só que na verdade não é isso que o Senhor espera, né? A gente precisa tratar os descrentes de que forma? Com amor, né? Eu vejo que se resume nisso, né? A gente precisa tratar as pessoas lá fora com amor. A partir do momento que a gente fizer isso, né, eles realmente vão ver Cristo em nós. Às vezes, por a gente ter Deus, a gente acha que a gente sabe mais. Eu tenho Deus, eu conheço a palavra, então eu sei mais, então eu sou melhor. Então, tipo, a minha opinião é bem mais formada. Então você acaba, não, eu sou melhor, mas pelo fato da sua informação ser bem mais formada, bem mais conhecida, e você acaba se achando melhor que a pessoa que não é crente, né? É verdade. Não tem Deus, né? Esse é um cuidado, né, que realmente a gente tem que ter. Continuando. Nossa, aquele relógio está correndo muito rápido, hein? Só porque o pastor chegou eu falei. Mas amém. Vamos lá, dar uma corridinha. No E, né, a gente já falou. Agora um assunto que é muito delicado, muito polêmico. O dinheiro, né? As atitudes que nós devemos evitar. Ali a gente vê a ganância, né? Em Colossenses capítulo 3, ali fala, né, que a gente tem que guardar de toda avareza, né? Guardai-vos de toda avareza, né? A palavra de Deus nos aconselha,
né? E ali diz também, ó, acautelai-vos e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de qualquer, né, ele não consiste na abundância do que possui, né? Na verdade, entra aquela parte, né, da gente às vezes achar que é alguém porque a gente possui algo, né? Então, na verdade, a gente não tem que ter esse pensamento, né? A gente tem que viver longe da ganância, né? Porque na verdade, quanto mais bens as pessoas adquirem, né, mais ela vai querer ter, né? Hoje você comprou o iPhone 7, né? Ontem você comprou o iPhone 7, hoje já lançou o 8, né? Lançou o X de aniversário de 10 anos, né? Então, tipo, nunca vai ter fim, né? Sempre vai vir coisas, né, para querer atrair você a adquirir, né? Mas a gente não pode se deixar influenciar por essas coisas. O B, preocupações excessivas, né? Em Mateus capítulo 6, né, fala ali, né, que a gente não deve andar ansioso pelo que comer, pelo que vestir, né? Mas no versículo 33, né, a gente vê o quê? Que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, né? E as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então a gente, como eu citei, né, na parte de pagar imposto, dívidas, sim, a gente tem que ter, eu não digo preocupação. O cristão ele não deve ter preocupação com relação a dívidas. O cristão ele precisa ter responsabilidade, né? Ele tem que ter responsabilidade de deixar as contas em dias, né? E buscando verdadeiramente em Deus a sabedoria necessária, né? Uma oração que eu já faço por um bom tempo e vai ajudar, eu creio que cada um de vocês também, a gente orar para o Senhor nos ajudar a nos desprender das coisas dessa terra, porque a gente acaba entrando em dívida. Por quê? Porque a gente é preso nas coisas dessa terra, né? Tudo veio do pó e do pó voltará, né? Quando Jesus vier nos buscar, a gente não vai levar nada. Então é algo assim que a gente tem que ter em mente. E querendo ou não, mesmo cristão, mesmo a gente estando dentro da igreja por muito tempo, o que acontece? Acaba que a gente acaba se prendendo em coisas, né? Lá no retiro foi citado algo interessante, né? Na parte de abençoar, né? De abençoar, não a parte de oferta, né? Não é só colocar, né, dinheiro no gasofilácio, mas quantos de nós às vezes abençoamos nossos irmãos? Quantos de nós às vezes estamos sensíveis de ouvir o Espírito Santo falando, né? A gente vai estar vendo aqui, na verdade, né, mais pra frente, a parte de generosidade, né? Quantos de nós temos se focado, né, e ouvindo o Espírito para, às vezes, dar coisas, né? Às vezes não é dinheiro que a pessoa precisa, né? Às vezes você tem algo lá, sei lá, uma roupa sobrando, né? E o Espírito Santo quer que você abençoe, né? Só que daí é que tá, né? Eu vou guardar para mim, ou se o Espírito Santo falar, eu vou dar? Eu vou me desprender das coisas. Será que cada um de nós temos essa facilidade? A gente é desprendido das coisas materiais, né? É algo assim que a gente tem que buscar no Senhor, né? Então aqui entra mais uma coisa, né, na parte de oração, né? Vamos colocar nas nossas orações, né? Deus, nos ajude realmente a nos desprender das coisas dessa terra, ok? Aí o próximo, C, o desejo obsessivo de se tornar rico. Esse versículo eu queria ler, que é muito interessante, né? Em 1 Timóteo fala, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha que versículo tremendo, que realmente, né, deve gerar temor nos nossos corações, né? Então é algo assim que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Deus, o prazer do Senhor é realmente abençoar e dar bens materiais. Tem versículos que falam isso, né? Só que Ele não vai dar se o nosso coração não estiver completamente nas mãos dele. Porque senão vai acontecer isso daqui, né? Realmente a gente vai cair em várias tentações, em laço, e a gente vai entrar num lugar ali, vai se submergir na perdição e ruína, né? E olha, o final ali é tremendo também, né? Se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, né? Se a nossa vida não estiver focada em Deus, se a nossa vida não estiver focada no reino do Senhor, em fazer a vontade dele, e às vezes a gente pender por esse lado, o que vai acontecer? A gente vai sofrer muito, né? Às vezes, se a gente for parar para analisar, né, grandes homens e mulheres de Deus, né, que começaram bem a caminhada e lá na frente se corromperam por causa de quê? Uma das principais coisas? Riquezas, né? Riquezas, né? Então é algo que realmente, né, todos nós, realmente eu digo todos nós, precisamos tomar cuidado, amém?
Outra coisa agora, né? Atitudes a cultivar. Contentamento. Ali em Hebreus diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Olha que interessante. Essa parte do contentamento entra na parte, né, que eu disse da oração. O contentamento entra nessa parte, né, de se desprender das coisas dessa terra, né. Realmente, principalmente aqui no Japão, é muito tentador, né, a gente adquirir muitas coisas, e realmente a gente tem poder aquisitivo para isso, né. Só que daí é que tá, realmente, será que é necessidade ou é vontade? Não que a gente não pode ter desejo, né, e a gente venha a suprir isso, que a própria palavra fala, né, em Salmos 37:4, se eu não me engano, né, que Deus ele concede o desejo do nosso coração, né? Só que esse desejo, será que vai ser benéfico ou vai ser ruim para mim? Nós mesmos não sabemos, né? É o Senhor quem sabe. Então essa parte do contentamento é algo assim que realmente, né? Será que nós temos tido essa vida de contentamento? Porque se a gente tem uma vida de contentamento, o que vai acontecer? Você vai conseguir guardar dinheiro, né? No sentido de, tipo, para abençoar o reino também, abençoar pessoas. Porque se a gente fica lá, né, enfiado em dívidas, cheio de contas, né, um monte de dívidas, o que vai acontecer? Não vai ter nada para dar, né? E uma coisa que eu tenho aprendido que é importante também é a gente entender que nós não precisamos ter sobrando para dar. Às vezes, no pouco que nós temos, né, você semeia e Deus ele vai realmente trazer, né? Você planta e Deus ele vai realmente trazer a colheita, né? Então é no pouco que a gente tem, né? A gente pode abençoar as pessoas. Às vezes a pessoa está precisando de um saco de arroz ou simplesmente de um feijão, né? Uma coisa simples, né? Que é pouco, né? Eu digo, por exemplo, da cesta básica na igreja. Tem mais ou menos 13 famílias recentemente a igreja está ajudando, né? Só que, infelizmente, né, na verdade, né, a gente é grato, né, a todos que têm contribuído, porém, o que tem sido arrecadado tem dado para fazer só 2 cestas, né? Sendo que eu digo por mim mesmo, né, a gente pode fazer melhor, né, a gente pode fazer melhor, mas desde que a gente entenda esse princípio de mordomia, né, muitas famílias estão precisando, né, e nós temos, na verdade, para abençoar, né, aí entra a parte do contentamento e a parte da generosidade, né, que é características que o Senhor tem e características que o Senhor espera que estejam em cada um de nós. Amém? E o próximo é a generosidade, né? A generosidade, né? Isso aqui é algo muito importante, né? Que ali em 1 Timóteo, né, fala que mas os ricos deste mundo que não sejam altivos, né? Que se sintam superior ou orgulhosos, né? Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente dá a todas as coisas, né, para que nela gozemos, né? O Senhor, ele realmente ele dá com abundância a todas as coisas para que a gente venha desfrutar, né? Só que o nosso coração, a nossa esperança não pode estar nas riquezas, né? Não pode estar nos bens materiais. A nossa confiança, a nossa esperança precisa estar no Senhor, né? E ainda tem 20 minutos. Vamos estar vendo aqui também, aqui fala, né, ó, tomai do que tendes, em Êxodo fala, né, tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, né? Isso é muito importante também, né? Nós devemos abençoar as pessoas e ajudar as pessoas não porque a palavra de Deus está mandando, né? A gente tem que entender e compreender a verdade e receber ela no nosso coração, mas essa verdade dentro de nós ela tem que gerar um fruto, né, que vai consertar as motivações do nosso coração para que a gente venha sentir prazer, na verdade, em abençoar as pessoas. Isso, né, eu vejo que é o caminho certo, né? Eu vou obedecer o mandamento, né, a palavra de Deus, porque ela fala que eu preciso ser generoso, não porque Deus, né, ele é o nosso dono, ele está mandando, não, né? Na verdade a gente vai obedecer, por quê? Porque você vai receber a palavra dentro de você, nós vamos receber dentro de nós, as motivações erradas dentro de nós, os conceitos errados que estão dentro de nós vai ser tirados com a palavra de Deus, né? Vai ser arrancado de dentro de nós e automaticamente, né, você vai sentir prazer, né? Então, né,
A gente tem que ouvir a palavra, receber, orar para o Senhor, pedir para o Senhor realmente, né? E isso aí não é simplesmente cada um de nós ouvindo simplesmente a palavra que nós vamos conseguir aplicar. A gente tem que identificar qual é a área que a gente está em falta e realmente colocar isso em oração diante de Deus. Porque às vezes a gente teve uma vida de 20, 30, 40, 50 anos e você já tem essa característica formada e você já é habituado a ter esse comportamento. E não é da noite para o dia que você vai mudar. Então a gente tem que identificar que às vezes a gente não é generoso e realmente assim pedir para o Senhor nos capacitar. Eu vejo assim por causa de mim mesmo. A Cris, ela é muito generosa, ela tem muita facilidade de abençoar as pessoas. Antigamente eu tinha muita dificuldade, até porque às vezes ela quer dar as coisas para as pessoas da onde não tem. Sério, não tô brincando, não, é verdade. Sabe, às vezes a gente tá apertado, não tem condição e ela pega e dá. No começo eu brigava com ela, sabe? Eu não entendia direito esse princípio. Só que daí tipo você vai passando por situações que você fala, nossa Deus, realmente, eu preciso abençoar porque realmente Deus não vai deixar faltar. E já aconteceu várias vezes, ela abençoa e de repente você acha que não vai faltar, Deus ele supre de tal forma que não só vai cobrir aquilo que o tanto que ela abençoou, mas ainda abunda, superabunda, sobra. Então eu tenho aprendido e tenho realmente me alegrado no Senhor, que realmente a gente precisa pedir para o Senhor nos ajudar a ser generoso, a abençoar as pessoas. E uma coisa que é interessante não é simplesmente abençoar os necessitados, não. Às vezes, Deus ele quer que a pessoa está bem financeiramente, mas Deus ele quer que a gente abençoe, E isso daí eu vejo que é duas coisas que é importante, A pessoa ela vai sentir o amor de Deus, vai estreitar a nossa amizade, o nosso relacionamento como irmão em Cristo, E vai ajudar a nos desprender realmente, das coisas. E o que vai acontecer? Você vai estar plantando e você vai realmente experimentar, Deus como Jeová Jireh, Porque é muito fácil, não tem como você experimentar, Deus provedor se você não tem falta de nada, não é verdade? Então, às vezes, Deus ele vai colocar a gente em situações, que você vai passar por necessidade, para quê? Para que você venha ver a provisão de Deus, Então é algo assim que, por exemplo, o irmão lá, um exemplo, a Rô está passando por dificuldade e a Ana Paula, o Espírito Santo está tocando na vida dela, E Deus está querendo se revelar para a Rô como Jeová Jireh, E ela está presa, e a irmã Ana, ela está presa. Não, Deus, mas vai faltar leite na minha casa, eu tenho isso para pagar, eu tenho aquilo, E mal ela sabe, que Deus está querendo, a irmã está orando, pedindo, clamando para o Senhor, por uma provisão, e às vezes se a gente não atentar, para a voz do Espírito Santo, a gente vai impedir a pessoa de receber a bênção, Então é algo assim, que realmente, eu encorajo, cada um de nós, a ouvir o Espírito Santo e realmente ser ousado, Você não precisa ter sobrando, O pouco que você tem abençoa, Deus ainda não vai deixar faltar. Eu não vou contar testemunhos na parte de provisão, devido ao tempo, mas Deus ele tem suprido, desde que eu cheguei aqui em Toyohashi, Deus ele tem, surpreendido na verdade, a minha vida, a vida da Cris assim, com provisão financeira. Não é por mérito nosso, mas é por obediência à palavra de Deus e porque ele honra a palavra dele quando ele fala que ele vai realmente suprir as nossas necessidades. Amém? Isso aqui é muito importante nessa declaração aqui. Aqui fala, na apostila ali, se a gente for ver, no B ali, fala sobre os dízimos e ofertas. É um assunto muito conhecido, na verdade, de cada um de nós, Eu não vou nem estar lendo o versículo, Tem em 1 Coríntios fala, que a gente deve dar, segundo o propósito do nosso coração, não com tristeza, mas com alegria, E também fala, em Malaquias, só esse versículo de Malaquias 3:10 eu gostaria de estar lendo. Alguém poderia ler? Que fala, pode começar ali no roubará o homem a Deus. Alguém pode estar lendo em voz alta e audível? Amém? Algum homem aí? Tá na apostila aí o versículo, Todavia vós me roubais e dizeis, de que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Muitos dizem, né, que o dízimo não é para o Novo Testamento, né? E se a gente for ver ali na apostila, a gente vê, na verdade, uma comprovação que é realmente, né, para o Novo Testamento. Ó, ali fala em Mateus 23, 23, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, nós devemos dar o dízimo, né? Porém a gente precisa andar em justiça, a gente precisa andar em misericórdia, né? A gente precisa ter a fé, né? Então aqui fala bem claro, né? Estava advertindo eles ali, né? Vocês precisam realmente dar o dízimo, mas também não pode deixar as outras coisas de lado. Mas nessa parte aqui que fala em Malaquias 3:10 é algo muito, mas muito sério. Na verdade, isso na verdade, é um princípio espiritual, né? Na verdade, quando cada um de nós estamos dando o dízimo, não é que você está dando o dízimo porque o dízimo é de Deus, né? Quantos aqui creem que e faz a declaração que realmente é dizimista, né? Eu acredito que a maioria de nós somos. Porém, na verdade, o cristão, ele não é dizimista. Vocês sabiam disso? O cristão, ele não é dizimista. Soa meio estranho, mas sabe, na verdade não existe a palavra, né? Mas eu vou estar dizendo, uma palavra que foi criada, né? O cristão, na verdade, ele é tudimista. Porque olha o que diz essa palavra, né? Ó, essa frase, né? Ó, Deus, ele está tão interessado em como usamos 90% do que retemos, né? Quanto nós darmos os 10%. Ou seja, o que significa isso, né? Os 10% que a gente vai estar dando para o Senhor é um simples gesto da gente estar declarando para nós mesmos que o dinheiro não é o nosso Senhor e sim Deus é o nosso Senhor. É um gesto de adoração, um gesto de gratidão, um gesto de reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? Isso é os 10%. Porém, os outros 90%, eu tenho entendido que na verdade a gente tem que ter muito mais temor dos 90% do que com os 10%, né? Os 10%, tipo, é muito fácil você tirar 10%, né? Só que os outros 90%, que é a fatia maior do nosso salário, é pior ainda. Porque a partir do momento que a gente entende que é mordomo, né, e tudo que nós temos não é de Deus, né, eu digo isso com muito temor, né, depois que eu comecei a estudar isso e eu comecei a analisar a minha própria vida, né, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo aquilo que está nas nossas mãos a gente não pode usar de qualquer forma, de qualquer maneira. Né? Porque até esses 90%, um dia o Senhor vai pedir contas a cada um de nós. Então, e isso engloba tudo, né? A parte ali de contentamento, a parte de generosidade. Por quê? Porque na verdade, né, a gente vai suprir as nossas necessidades com os 90%, porém o que sobrar disso, né, a motivação do nosso coração tem que ser investir no reino de Deus. Né? Às vezes as pessoas, né, não têm mais, não adquirem mais bens. Vocês sabem por quê? Porque na verdade no pouco que ela retém, ela fica presa. Ela não é desprendida. Porque a partir do momento que você tem um coração generoso, automaticamente, isso é um princípio espiritual. Nesse caso a pergunta é tipo, esses 90% Sim. seria tipo... É o que sobra do Mas salário, né? Como a gente está investindo esses 90%, né? No que estamos gastando? No que a gente está usando, né? Por exemplo, De que forma? um exemplo, né? Vou falar tanto dos homens como para as mulheres, né? Para as mulheres não ficarem bravas, né? Por exemplo,
né? Ai, que legal. Será que realmente é necessário, às vezes, né, a mulher ter 30, 50 pares de sapato no guarda-roupa? Nossa, aquela centopeia. Não, verdadeiramente, será que tem? Não, aí é que tá, né? Às vezes tem, mas isso o Espírito Santo fala pra dar. Será que dá ou será que faz coleção? Coleção. Não, aí a gente para pra ver, né? Tá, aí agora eu vou pros homens, né? Realmente, o homem, né? A gente gosta, né, de carro, a gente gosta de tecnologia, né? E às vezes você tem condição de comprar um exemplo, né? Vou colocar o meu carro. O meu carro, né? Eu tenho... Um exemplo, né? Eu tenho... 500 mil. Recentemente eu comprei uma Vox, né? Ela não é hybrid, certo? Né? Só que, um exemplo, talvez, se Deus me abençoasse, eu tivesse condição para comprar um hybrid, né? Mas teria as duas opções para mim comprar. Será que eu teria realmente a necessidade de comprar um hybrid que é 4 milhões ou eu poderia me contentar com um que dá para pagar 600 mil? Né? É necessidade ou vontade? Daí, às vezes, o homem, né, pode cair no engano. Não, Senhor, mas é para dar carona para os irmãos, não sei o que mais, para dar conforto para os irmãos. Eu pego de 600. Né? Então, realmente assim, né, é algo que a gente tem que parar para analisar. Né? Às vezes, Deus ele não abençoa mais cada um de nós, porque às vezes, quando Ele dá, você gasta além do que você precisa, com coisas que não tem necessidade. Né? Não que você não pode ter, né? Nós podemos ter. Só que aí é que tá, você pede a direção para o Espírito Santo, você ora pedindo Deus, né? Eu posso comprar esse carro? Né? Você pede confirmação, Deus, coloca paz no meu coração, né? É para comprar esse carro ou é para mim escolher outro? Né? É algo assim que realmente a gente tem que parar para pensar aí para as mulheres, né? Quando estiver lá no shopping, né? Analisando as vitrines lá, Deus, né? Aí você gostou de 10 peças, não precisa levar as 10, Deus, Espírito Santo, qual das 10 o Senhor quer que eu leve? Será que as mulheres fazem essa declaração assim como o homem também, né? Quando vai comprar um carro? Uma vez Deus me ensinou que o shopping é um inferno, cara. É o quê? Não entendi. Shopping é um inferno. Ah, o shopping é do inferno? Cara. O shopping é do diabo, o diabo que criou, né? Ainda mais você troca o cartão de crédito. Bicho, Não tem dinheiro no bolso, mas tem cartão. Então, realmente, né? E Pastor chegou, gente. tá aqui na bolsa, pastor. No bolsinho pequeno. No bolsinho pequeno aqui. A gente já tá terminando, né? Mas eu falei com relação aos 90%, né? Agora, com relação aos 10%, né? Que eu disse, a gente tem que ter a bolsa. Pode ser. Poxa, eu vou ter que ir. Tá, ok. Tchau, gente, vou ter que ir. Uma coisa que eu vejo assim, né? Com muito temor a gente tem que administrar sim os 90%, aquilo que você compra, aquilo que você usa, né? Eu digo, por quê? Os outros 10, né? Pra gente ver como que é importante. Às vezes você... quando dá, na verdade, né? Porque às vezes o cristão tá na igreja tem 10, 15, 20. Eu fui um deles, né? Que nasci na igreja e demorei muito tempo para dar, né? Só que aí entra uma questão, né? Será que a gente entende o que a gente leu ali em Malaquias 3:10, né? Ali fala, né? É o único versículo que você vai ver na Bíblia que você pode provar Deus. É o único em todas as escrituras, né? Que fala ali, né? Fazei prova de mim. Onde que tava? Cadê? Vamos estar lendo ali de novo. Ali, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abundância. Né? E ali continua dizendo, né, que o Senhor vai fazer o quê? Ele vai repreender o devorador. Né? É algo assim que é um princípio espiritual. A partir do momento que você dá, né, você vai realmente experimentar a proteção do Senhor na área financeira, na área, eu digo até da saúde, né? Porque, por exemplo, às vezes você conhece pessoas que se matam, né? Eu já conheci pessoas assim, se matam de trabalhar, economiza até na comida, junta milhões. Aí fica com uma depressão, fica com uma enfermidade, vai pro Brasil e gasta todo o dinheiro. Morre no hospital. Né?
E eu já tive a oportunidade de ministrar para um colega de trabalho isso, né? E é algo assim que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a parte da dificuldade de dar o dízimo, eu vou contar o meu testemunho, né? Teve uma época da crise do Japão, na verdade, foi um pouco depois da crise, né? Deus, ele mudou eu de trabalho e eu teve uma época que eu fiquei por quase 1 ano e meio. Nesses 1 ano e meio, a crise, eu lembro que ela nem tinha condição de trabalhar, ela não podia trabalhar na época porque as crianças estavam recém-nascidas, acho que era na época do Vini. E aí o que aconteceu? Durante, acho que 13 meses mais ou menos, eu ganhei menos de 200 mil líquido. Só os outros 2 meses eu ganhei mais de 200 mil. Então, tipo, eu não tinha nem para pagar as contas, na verdade, nessa época. Só que daí a Cris vendia esfirra e Deus começou a abençoar de várias formas. Só que aí é que tá o que eu disse agora há pouco, né? É muito fácil, por exemplo, né? O Edmar ganhar 600 mil por mês e ele dá 60 mil de dízimo, não é verdade? Porque daí ele paga as contas com 200, 300 e sobra mais um monte, né? Agora, o difícil é a gente ganhar pouco e desse pouco tirar para dar para o Senhor, né? Aí é que verdadeiramente a gente vai estar exercitando a fé de cada um de nós, né? Só que nessa situação que aconteceu comigo, o que eu fiz, né? Eu percebi, nessa época eu já pagava, na verdade, o dízimo, né? Só que eu tava enrolado em dívidas, em contas. Só que daí teve uma hora lá, eu creio que foi o Espírito Santo, sabe, que falou dentro de mim. Tipo, você tá negligenciando o meu dízimo, que você tem a certeza e sabe que realmente é um mandamento e você precisa dar. E todo mês você tá jogando conta pra frente. Você tá jogando conta pra frente, tá jogando conta pra frente. Veio esse pensamento no meu coração, né? Que diferença vai fazer você jogar um pouquinho mais de conta pra frente e provar o que diz aqui em Malaquias 3:10, né? Aí eu exercitei minha fé, né? Eu falei, verdade, né Deus? Vamos tentar, né? Vamos arriscar. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a fazer isso, né? Porque não fazia diferença, né? Dando ou não dando, eu sempre estava enroscado nas contas. Aí eu comecei a tirar o dízimo todo mês e foi incrível. Porque aí é automático isso, é automático, né? Não que a gente tenha que fazer por interesse, de forma alguma, né? A gente não deve, né? A gente não deve fazer isso por interesse para querer sair das dívidas, né? Mas a gente tem que fazer confiando em Deus e por gratidão ao Senhor, entendendo que Ele realmente, a palavra de Deus fala que Ele vela pela palavra dEle para que a palavra dEle se cumpra, né? E às vezes cada um de nós não experimenta o melhor de Deus porque falta fé no nosso coração. Falta realmente exercitar fé, né? E foi nessa época, eu já estava dando dízimo, eu não parei de dar os dízimos, né? Fui fiel em todo o tempo e foram inúmeros testemunhos assim de provisão, né? Daí fica aqui o meu encorajamento, na verdade, né? Mesmo na dificuldade, mesmo na luta, seja fiel ao Senhor. Faltando na necessidade, seja fiel ao Senhor. É claro, às vezes vai chegar mês que vai faltar, né? E você não vai conseguir, né? Mas aí, no mês seguinte, né? Cobre, né? Isso daí já aconteceu comigo, né? Mas só que o ideal mesmo é realmente ser fiel, né? Porque tem contas que dá pra jogar pra depois. Eu não tô dizendo isso no sentido de por obrigação eu vou dar, não, né? Realmente foi uma experiência que eu mesmo vivenciei isso, né? De fazer essa experiência e realmente assim Deus ele supriu, né? E hoje eu vejo, né? Hoje eu lembro que a Cris, né? Ela, na verdade, ela que mais tinha dificuldade assim, né? Só que foi incrível, né? Antes, se chegava faltando 10 dias pra faltar um mês, ela desesperava, se tivesse com 10 mil na carteira, ela desesperava. Mas hoje em dia é incrível, né? Às vezes o marido ou a mulher, o marido ele tem facilidade para dar o dízimo, mas a esposa às vezes, né, não apoia, né? Mas às vezes a mulher quer dar o dízimo e o marido não apoia, né? Só que é algo assim que eu vi que a prática do dízimo, conforme você vai praticando, Deus ele vai trabalhando até no coração daquele que tem dificuldade de dar. Tanto é que hoje, às vezes, né, já passamos por meses que às vezes não temos nada para pagar de comida, já aconteceu, né, da gente passar por isso, e incrível, né, ela fica em paz, fica tranquila e Deus ele supre, Deus nunca deixa faltar, né? Então realmente assim, né, a parte do dízimo, os 10% que realmente, literalmente é pouco que o Senhor espera de nós, né, a gente precisa realmente confiar no Senhor, né, e experimentar, né, porque se a gente não crer e não confiar verdadeiramente em Deus, a gente vai ficar preso, né?
o nosso pai, né, ele colocou os bens nas nossas mãos para a gente administrar e ele deseja dar muito mais para cada um de nós. Só que às vezes ele se depara com o nosso coração egoísta, né? Pensa que às vezes se depara com um coração que não quer repartir com as pessoas, não quer ser fiel a ele. Então, o Senhor, nós mesmos, cada um de nós, limitamos aquilo que o Senhor deseja fazer na parte de prosperidade financeira, na parte de bens materiais, né? E se nós chegarmos nesse lugar de conseguir fazer isso e de receber os bens, que nós venhamos realmente a aplicar esse princípio da generosidade, né? De abençoar as pessoas. Amém? Eu gostaria de estar lendo. Alguém poderia estar lendo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15? A gente já está finalizando. Capítulo 3, do 13 ao 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, será esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém. Né? Aqui a gente vê, né, um princípio muito interessante. A gente vê realmente, né, que um dia a gente vai prestar contas com o Senhor, né? Deus, ele vai pedir conta de tudo aquilo, né, que a gente tem feito. E uma coisa assim que é interessante, né? São muitas coisas. Deus, ele confia, não só riquezas, né? Deus, ele concedeu a cada um de nós dons, talentos, né? E Deus, ele deseja que esses dons e talentos venham ser desenvolvidos, né? Só que se a gente negligenciar isso, um dia o Senhor, ele vai pedir conta, né? Então é algo assim que a gente tem que ter muito temor ao Senhor e entender, né? O que Paulo fala aqui, né? Um dia, né, todas as obras, tudo aquilo que a gente fez aqui na terra vai ser provado pelo fogo, né? E só vai ser aprovado, né, aquilo que realmente a gente fazer de acordo com a vontade do Senhor, né? Às vezes nós investimos muito tempo naquilo que não edifica, naquilo que não é necessário. Às vezes, uma coisa assim que eu vejo que é importante na parte de mordomia, né? Vocês sabem qual é a maior riqueza que a gente tem hoje em dia? A maior riqueza que a gente tem hoje em dia, que a gente é mordomo, é o tempo. O nosso tempo é a maior riqueza que nós temos, né? E a gente tem que ser mordomo do tempo também, né? Por quê? Porque na verdade, com relação aos dons, com relação ao chamado, né, Deus, ele tem pressa. E se a gente não se focar, se a gente não se aprofundar e entender que se a gente negligenciar os dons, o talento, o chamado que cada um de nós temos aqui, né? E outra coisa que é importante, né, depois eu esqueci de trazer, tem um vídeo que o John Bevere fez, eu vou estar mostrando lá, jogando no chat, depois vocês dão uma olhada, que é muito interessante. Fala com relação ao nosso chamado, né? Um exemplo, né? A Roberta, ela tem o chamado de ser pastora. Recebe. Amém. Chegou, Alex. Aí, só que Deus abençoa ela também na parte financeira, né? Recebe, né? Deus abençoa ela na parte financeira, só que ela não tem uma profundidade em Deus. Aí o que às vezes ela vai deduzir pela mente dela? Eu vou, então, Deus, ele me deu chamado para mim ser uma empresária e eu vou abençoar o reino com dinheiro, né? Aí ela pega e começa a semear em um monte de igreja, começa a abençoar, né, obras missionárias, começa a fazer um monte de coisa nessa área. Só que pode acontecer de ela chegar no grande dia e aí o Senhor vai pegar e vai chamar, não vai chamar empresária Roberta, aí ela vai estar lá e fala pastora Roberta. Só que ela foi empresária. Esse vídeo fala mais ou menos assim, depois vocês olham. É muito interessante. Aí fala, pastora Roberta, daí ela fala, pastora, mas eu não sou pastora, eu fui empresária, meu chamado era de empresária, né?
Aí olha que interessante, aplica na verdade esse versículo aqui, né? A gente tem que ter esse cuidado de se aprofundar verdadeiramente em Deus, né? Buscar o Senhor com mais profundidade, para a gente ter a convicção do chamado que nós temos, porque às vezes, né, a gente pode fazer algo, por exemplo, se as pessoas se ela fosse ser pastora, o chamado dela é pastora, mas ela acha que era para ela ser evangelista e ela ganhou milhões de vidas. Mas o Senhor queria que ela cuidasse de uma igreja que tivesse 50 membros, mas nesses 50 membros ia ter vários evangelistas, vários pastores, vários homens e mulheres que ia viajar pelo mundo inteiro, mas ela ganhou tipo 1 milhão, sendo que a igreja dela poderia ganhar 100 milhões. Vocês estão conseguindo compreender a gravidade e o temor que a gente tem que ter, desse cuidado, né, de entender que a gente precisa buscar verdadeiramente em Deus com muito cuidado qual é o chamado, né? E a gente não vai ter clareza se a gente não se aprofundar verdadeiramente em Deus, né? A gente precisa buscar o Senhor intensamente para que o Senhor venha realmente, né, usar a nossa vida no nosso chamado, né? Então é algo muito sério isso, amém? E a gente vê, né, que com o resultado da nossa mordomia, né, lá em Mateus capítulo 25, 21, diz, né, entra no gozo do teu Senhor, né? Toda a nossa vida tem que girar em torno disso, né, da gente chegar diante de Deus, né, e ouvir essa afirmação, né, entra no gozo do teu Senhor, né? Só para complementar algo que eu esqueci de dizer, por exemplo, a gente errar o chamado, a gente não vai perder a salvação, né? Como disse ali no versículo, a gente não vai perder a salvação, a gente ainda vai ser salvo, porém haverá o galardão, né? Aí o galardão, na verdade, que vai faltar para cada um, se a gente errar, na verdade, com relação ao chamado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque na verdade essa parte do galardão a gente só vai receber se a gente cumprir verdadeiramente o chamado específico que o Senhor colocou na vida de cada um, né? Mas uma coisa que é interessante também nisso é que às vezes a gente acha que precisa ser grande, né? Dentro da igreja aqui, por exemplo, às vezes as pessoas podem pensar, se eu não for diácono, se eu não for um presbítero, eu não estou exercendo meu chamado. Não, na verdade, né, às vezes, tipo, eu digo até, a Dick Lúcia não está aqui, né? Mas a Dick Lúcia, né? Ela já falou comigo isso algumas vezes, né? A preocupação, não, mas eu não consigo, né, pregar a palavra, tal, né? Mas na verdade, tipo, por que ela não consegue? Porque na verdade não faz parte do chamado dela, né? E ela faz com excelência, né, a parte de zelar pela casa do Senhor, né? Então uma coisa assim que é interessante, né, a gente ter esse discernimento, né? E nós só vamos ter esse discernimento se a gente se aprofundar ao Senhor, né? Ser mordomo do nosso tempo, né? Não perder tempo, né? Então eu vejo assim, né, que é algo assim que a gente precisa ter muito temor, né? Esse princípio da mordomia, né? É uma responsabilidade, na verdade é um privilégio, né? Se a gente for ver, né, a gente sermos filhos de Deus, termos o privilégio de ter o Evangelho em nossas mãos, que tem o poder de transformar famílias, de mudar a sociedade, é um privilégio, né? Só que cabe a cada um de nós decidir hoje, né? Realmente sermos verdadeiros e exercer a nossa mordomia, né, com excelência, né? Como eu citei no começo lá, né, como José. Ele entendia isso, mesmo na prisão, ele não murmurava, ele não reclamava, ele fazia com excelência e mesmo na prisão Deus honrou ele, né, colocando ele como chefe ali do cárcere ali, né? Então é algo assim que a gente precisa realmente ter o temor e entender que não é difícil, pode parecer difícil, mas Deus ele não vai colocar, né, nas mãos de vocês, de cada um de nós, aquilo que a gente não pode suportar, né? Então que nós venhamos sair daqui hoje, né, com isso no nosso coração, com esse princípio, né, de entender, né, somos responsáveis da nossa vida, somos responsáveis do nosso tempo, somos responsáveis pela igreja, pela sociedade, somos responsáveis pelas finanças. E um dia, nós, diante do Senhor, né, quando a gente estiver, né, lá nos céus, os portões se abrirem e a gente estiver diante de Jesus, que nesse momento ele vai ser o juiz que vai julgar, né, não a nossa vida, os nossos pecados, porque os nossos pecados na verdade a gente já é salvo, né, através da graça, mas ele vai julgar as nossas obras,
né, aquilo que cada um de nós fizemos, e o galardão que a gente vai receber vai ser de acordo com aquilo que a gente fez, né? Então que a gente venha sair daqui, né, com esse entendimento e que a gente venha começar a praticar isso. E eu creio, sabe, que quando a gente aplicar isso verdadeiramente, a gente vai experimentar algo novo, algo que realmente assim Deus ele tem para cada um de nós, né? Essa vida em abundância, né? Ele tem para cada um de nós, né? Mas desde que a gente aplique esse princípio na nossa vida, né? E essa pergunta aqui, né, fala, né, como estamos desempenhando a nossa função de mordomos dos bens que Deus nos confiou, né? A gente não vai estar respondendo, né, porque como tarefa na verdade vai ficar para responder todas as questões que teve na lição, né? Vocês respondam e colocam num papel, né, para passar para o pastor depois, né? Mas que nós venhamos realmente refletir, né, como tem sido a minha mordomia, né, aqui na terra, né? Amém? Ficou alguma dúvida? Joe, deu para compreender? Se o pastor chegar semana que vem e perguntar para vocês o que vocês entenderam de mordomia, vocês vão conseguir responder? É muita coisa, né? Mas o principal é a gente entender, né? Nós somos responsáveis de tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Amém? Vamos estar se levantando e vamos estar tirando um momento para orar? Oi? Pode entregar. Pode entregar para a Jerry. Amém? Vamos estar pedindo para o Senhor, né, que Ele realmente venha nos capacitar e nos dar graça, né? Porque para a gente exercer realmente a mordomia como a gente aprendeu hoje, né, na nossa força a gente não consegue, né? Mas o Espírito Santo, né, Ele é aquele que nos capacita, né? Então vamos estar clamando ao Senhor agora, amém? Querido Deus, nós queremos, Pai, primeiramente agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que realmente cuida de cada um de nós. E eu quero pedir, Deus amado, que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre cada um de nós aqui, Pai, a graça necessária, Senhor, para que, Deus amado, saindo daqui hoje, Pai, nós venhamos, Deus amado, ter uma vida, Pai amado, entendendo que nós somos mordomos, que nós somos mordomo, Pai amado, de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nós somos mordomos, ó Deus, da nossa vida. Nós somos mordomos, Pai amado, e responsáveis de ter uma vida, Pai, em conformidade com a Tua palavra, cuidando, Deus amado, do caráter. E sim, também, Deus amado, nós somos mordomos do nosso tempo. Que o Senhor venha dar sabedoria para os meus irmãos, Pai, para que eles não venham perder tempo e que eles venham usar com sabedoria todo o tempo que o Senhor tem concedido a eles, Pai. Abençoa eles, Pai, para que eles venham ser bênção na igreja. Abençoa eles, Deus amado, para que eles venham ser bênção na sociedade, aonde quer que eles estiverem. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que eles venham conseguir, que nós venhamos conseguir, Deus amado, verdadeiramente dar um bom testemunho lá fora, para que as pessoas venham ver que realmente, Deus amado, nós somos a imagem semelhante de Cristo, Deus. Eu peço a Deus amado que o Senhor venha dar sabedoria a cada um aqui e que o Senhor nos ajude, Pai. Que a nossa oração hoje, ó Espírito Santo, venha ser, nos ajude a nos desprender das coisas dessa terra e nos ajuda, Deus amado, a verdadeiramente viver intensamente o Teu Evangelho, a viver, Deus amado, uma vida, Deus amado, que tem foco, que entende, Deus amado, que o nosso chamado, ele precisa ser cumprido, e para que nós venhamos descobrir o nosso chamado, nós precisamos nos aprofundar no relacionamento contigo, Deus. Eu oro ao Senhor, Deus, e eu peço, Deus amado, a Tua bênção ao Senhor, a cada um aqui, Pai, que a Tua graça e a Tua capacitação venha estar sobre cada um de nós, e agradecemos a Ti, Pai, por esta aula, agradecemos a Ti, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar, e que o Senhor venha ajudar cada um aqui a aplicar cada um destes princípios, Pai. Nós Te louvamos e queremos Te agradecer, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Senhor.